do Senhor. É em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, peço que vocês abram as suas Bíblias no livro a qual João escreveu. Faremos a leitura do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água eterna que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor disse à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Meus irmãos, podeis assentar? Quando nós olhamos para a história do rei Salomão, nós vemos que Salomão, ele assumiu o trono após seu pai Davi, e ele foi um dos reis mais prósperos que já houve no mundo. Um rei que fora conhecido muito pela sua sabedoria e pela sua riqueza e todo o seu poder que ele conquistou. Foi um rei extraordinário. Contudo, Salomão, ele acabou se corrompendo por causa das mulheres que ele tomou para ser sua esposa. E Salomão, ele acabou deixando se levar por todas essas mulheres.
E quando nós vemos o livro de Eclesiastes, nós vemos ali Salomão, ele relatando as experiências e as histórias que ele teve. E ele começa a relatar no livro de Eclesiastes que ele pôde usufruir da riqueza, ele pôde usufruir de um poder grandioso e ele pôde usufruir dos maiores prazeres da vida. Ele falou, olha, quando a gente abre o livro, a gente vê lá ele falando que ele fez o que ele queria fazer. Ele teve essas experiências. Contudo, a gente vê ele falando no livro que tudo aquilo que ele fez não passava de vapor. Era vapor, era aquilo que não conseguia trazer satisfação ao seu coração. Nada do que ele conquistou, nada do que ele fez, de fato trouxe uma verdadeira satisfação ao seu coração, à sua alma. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite, sobre a satisfação que só Cristo pode dar, porque Ele é a nossa fonte de água da vida. O capítulo 3 de João, nós vemos Jesus ele falando a princípio com um homem que era uma autarquia da época. Era Nicodemos, um homem bem conhecido, um homem bem dotado. E Jesus está ali em um diálogo com ele. E é interessante que João, esse evangelho de João, ele nos mostra esses diálogos que Jesus vai tendo com os cidadãos da época. Primeiro a gente vê o diálogo que ele tem ali no capítulo 3 com Nicodemos, mas agora nós vemos um diálogo que ele tem com essa mulher samaritana. E essa mulher, ela tinha uma fama muito péssima. Essa mulher já tinha tido 5 maridos. Era uma mulher de uma fama horrível perante a sociedade. Mas é interessante que Jesus, ele manda seus discípulos ir comprar comida. Seus discípulos vão, e Jesus ali cansado, ele se assenta junto à fonte. E é nessa oportunidade então, que Jesus ele começa um diálogo com aquela mulher. E a primeira coisa que Jesus faz é: dá-me um pouco dessa água. E para aquela mulher, meus irmãos, isso foi um espanto. Para nós hoje isso é algo muito natural. Se alguém chegar na casa de Elizabeth pedindo água, certamente ela vai achar isso algo muito natural. Dá um copo de água a uma pessoa, nada fora do normal. Mas nesse contexto aqui, a qual Jesus ele se encontrava, era um contexto que ele era judeu, e pelas suas roupas a mulher poderia saber, caracterizar que ele de fato era um judeu. E ela, ao olhar que um judeu estava falando com a samaritana, ela toma um susto. Certamente ela deve ter falado: como assim? Um judeu, um povo inimigo dos samaritanos, que tem aversão ao nosso povo, está falando comigo, está tendo contato comigo. E aquela mulher, ela ficou surpresa. Mas Jesus sabe como era, ele está aqui tentando despertar a curiosidade daquela mulher, para que ele pudesse ter um diálogo espiritual com aquela mulher, para que ele pudesse, no nosso linguajar de hoje, evangelizar aquela mulher. E foi um pedido simples, mas que teve um resultado grandioso lá na frente. E aqui eu quero chamar a sua atenção, e já trazendo um desafio para nós, que é inútil. É inútil a gente esperar que as pessoas venham ao nosso encontro para ouvir do Evangelho. Somos nós, como povo de Deus, como povo chamado para ser diferente, que temos que ir ao encontro das pessoas para levar o Evangelho às pessoas. Nós é que precisamos conseguir chaves para despertar a curiosidade das pessoas, para que nós possamos levar o Evangelho às pessoas. Levar esse Evangelho que salva, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que resgata. Então nós precisamos aprender a usar as nossas ferramentas para despertar a curiosidade das pessoas. E ao despertar a curiosidade das pessoas, nós levamos o Evangelho para elas. Meus irmãos, o Evangelho ele é como um leão, como dizia Charles Spurgeon. Nós só precisamos abrir a jaula e deixar que esse leão faça o estrago, porque esse Evangelho é poderoso, ele pode transformar a vida, ele pode salvar corações. Por isso, lembre-se disso.
Tente você despertar a curiosidade das pessoas para levar o Evangelho. Porque foi isso aqui que Jesus ele fez nessa passagem a qual nós lemos. E o certo é que esse diálogo ele vai continuando, ele vai se desenrolando. E ele diz àquela mulher, Jesus ele diz àquela mulher que daria o quê? A água da vida, a água da vida. E Jesus ele oferece a água da vida, mesmo ele conhecendo o caráter daquela mulher. Mesmo ele sabendo, porque ele conhecia a vida daquela mulher. Afinal, nosso Jesus ele é Deus. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós fazemos no secreto. Ele conhece. E ele conhecia a realidade daquela mulher que estava diante dele. Mas ele mesmo assim, diante de uma pecadora, ele oferece para aquela mulher a água da vida. E nós vemos que Cristo continuamente, ele estende a sua mão para pecadores vis como eu e você. A prova disso é que nós estamos aqui porque Cristo Jesus, ele estendeu a sua mão para mim e para você. Para pecadores, para pessoas que eram inimigas dele, porque o pecado ele faz isso, ele faz uma inimizade entre nós e o nosso Deus. Mas nós temos Cristo Jesus, que estende a mão para pecadores desobedientes e o traz para o seu reino de glória. Só que Jesus, ele está aqui falando dessa água, e a gente precisa entender que essa água aqui era um sentido figurado. Só que aquela mulher, ela estava entendendo que era uma água mágica, uma água especial, uma água um pouco diferente. Jesus estava falando da salvação, que ele iria oferecer para aquela mulher a salvação, que ele iria oferecer algo que de fato iria satisfazer o seu coração. Não era os vários maridos que ela teve que iria satisfazer a sua alma, mas era o Evangelho. Era a água que Cristo estava ofertando àquela mulher, que poderia trazer paz e saciedade ao seu coração, à sua alma. E aí ela faz a pergunta, ela não estava entendendo muito o diálogo, e aí ela faz a pergunta: mas como é que o Senhor vai me dar dessa água, se o Senhor não tem nem como tirar da água? É que você percebe claramente que no diálogo, que ela estava perdida. Ela não estava sabendo aqui muito do que é que Jesus estava falando. Só que a conversa continua. E Jesus fala: olha, quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Jesus está fazendo aqui um contraste entre a água física daquele poço, a água que nós bebemos, e a água que ele oferece. E nós podemos ver que a água que nós bebemos, ela não evita que nós tenhamos sede novamente. A gente bebe aqui, no outro momento a gente já está com sede novamente. Porém, a água que Cristo oferece, ela sacia a sede e ela provê uma satisfação que será eterna, que será gloriosa. A água que nós bebemos, essa água física, qual a mulher estava pensando, ela não pode penetrar na nossa alma, ela não pode penetrar no mais profundo do nosso coração. Essa água física, ela é incapaz de curar os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos temores. Só que a água que Cristo está oferecendo aqui é aquela água que entra no seu coração, é a salvação que entra no seu coração, é a salvação que elimina de nós e nos cura de todos os nossos medos, de todas as nossas ansiedades, de todos os nossos temores. Era essa água que Cristo está ofertando àquela mulher. Essa água, meus irmãos, é preciosa. E Jesus queria que aquela mulher, nessa conversa, pudesse tomar, beber, partilhar dessa água que é preciosa. E nós vemos na nossa realidade, hoje em dia, basta olharmos por todos os lados, nós vemos milhares de pessoas possuem todas as coisas passageiras, possuem tudo que os seus corações desejam, possuem riquezas, possuem fama, mas mesmo assim, os seus corações continuam cansados e insatisfeitos. Há um bilionário chamado Rockefeller,
E aí foi perguntado a ele assim: quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? E a resposta dele foi: eu preciso sempre de um pouco mais. Veja, esse homem já é bilionário, esse homem já é um homem riquíssimo, ele não precisaria de dinheiro mais para satisfazê-lo. Mas é isso que o coração sem Cristo é. Ele nunca está satisfeito, ele nunca encontra satisfação, ele sempre está em busca de algo mais. Se ele não encontra no dinheiro, ele procura no sexo. Se ele não encontra no sexo, ele procura nos poderes, ele procura em qualquer outra coisa. Mas nós sabemos que nesse mundo a gente pode procurar, a gente pode fazer como Salomão fez, ter várias experiências. Contudo, nós não vamos encontrar algo que possa saciar o nosso coração. Porque nós, nesse mundo, se tem alguém que pode saciar o nosso coração, esse alguém é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele que pode preencher o meu e o teu coração completamente. É Ele que pode acabar com todas as angústias do nosso coração e trazer uma satisfação eterna. Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto muito, e eu procuro sempre levar comigo. E ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto o nosso coração não descansar no Senhor, a gente vai ficar inquieto, procurando em outras coisas, algo para aquietar, para acalmar, para satisfazer o nosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos procurar somente em Cristo, solos Cristo, somente Cristo, a gente encontra a fonte, a verdadeira satisfação. E aí parece que, aí no verso 14, quando você olha, aquela mulher, ela parece assim, ela diz assim: olha, Senhor, dá-me de beber dessa água. Verso 15, perdão. Ela diz assim: dá-me de beber dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Você vê que essa mulher, ela continua ainda sem entender onde é que Jesus queria chegar. Porque ela está pensando aqui, ela está falando: olha, ele está me prometendo um certo tipo de água, e eu acho que eu vou pedir essa água para ele. Porque essa água, se ele de fato me der essa água, eu vou beber dela, e eu vou me saciar dela, e eu não vou precisar mais vir buscar essa água. Ou seja, essa mulher iria resolver os seus problemas. Por quê? Porque ela tinha que deslocar da sua casa todos os dias para esse poço tirar água. E essa caminhada, a estimativa era de mais ou menos 2 horas. Então veja como era desgastante para essa mulher. Todos os dias ela ia tirar água do poço. E aí aparece alguém falando para ela sobre uma água que iria saciar a sede dela, que ela não precisaria mais beber de outra água. Então ela fala assim: olha, eu quero dessa água, mas dessa água mágica que o Senhor me dá, porque assim eu não vou precisar mais estar vindo aqui nesse poço todos os dias ter que tirar água. Só que Jesus, ele vai e desperta a curiosidade daquela mulher e fala assim: vai lá, chama teu marido. E aquela mulher, então, ela fala: meu marido? Mas eu não tenho marido. E o Senhor fala para ela: bem disseste que você não tem marido. Você já teve vários maridos, e o que você está se relacionando agora não é seu marido. Jesus agora ele entra na consciência daquela mulher. Ele mostra para aquela mulher que ela estava vivendo em pecado, que ela estava vivendo de maneira errônea, que ela precisaria de perdão, que ela precisaria se reconciliar, que ela precisava de cura para os seus pecados. Jesus atinge a consciência daquela mulher de uma maneira profunda, e aquela mulher, ela de fato agora consegue enxergar que ela havia errado, que ela estava cometendo pecado. E o processo de cura, meus irmãos, ele começa assim. Ele começa quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos da graça de Cristo para nos restaurar, para nos purificar desse pecado. Quando a gente olha para Isaías 6,
Nós vemos Isaías ali, ele reconhecendo o seu pecado. Ele reconhece o seu pecado. E logo após ele reconhecer o seu pecado, há um processo de cura, de purificação naquele homem. O Senhor o purifica. Então o pecador, ao ser despertado do seu pecado, é ali que começa então o processo de cura. Há um comentarista chamado Riley, que ele diz o seguinte: homem algum pode entender a beleza em Cristo como Salvador, a menos que ele enxergue a si mesmo como pecador. Nós só vamos enxergar a beleza que existe em Cristo, a beleza que a beleza que faz parte de Cristo, quando nós enxergarmos que nós somos pecadores e que precisamos desse Rei glorioso que satisfaz o nosso coração. Só que quando você vai ver aí no verso 19, a mulher, ela fala assim: vejo que tu és profeta. E aí ela começa a mudar o discurso. Ela fala: olha, nossos pais adoravam neste lugar, e os judeus dizem que o lugar certo para adorar é em Jerusalém. O que essa mulher está fazendo aqui, ela está desviando o foco da conversa. Porque quando alguém toca em assunto sobre os pecados que a gente está cometendo, a primeira coisa que a gente faz é desviar o foco. Já percebeu quando alguém é pego no erro e alguém começa a falar do erro dele, do erro que ele cometeu, ele já começa a puxar outro assunto. Por quê? Porque nós não queremos ser confrontados, nós não queremos reconhecer que nós somos pecadores. E Cristo, Ele está mostrando para aquela mulher aqui que ela estava em pecado, e ela então decide mudar o foco, e começa agora a falar de adoração, de qual lugar onde era certo adorar. E Jesus fala para aquela mulher que a adoração, ela não é limitada a um espaço geográfico. A gente não deve se preocupar com o espaço geográfico em si, mas é a maneira como nós adoramos ao Senhor. E a maneira como nós devemos adorar ao Senhor, ela deve ser em espírito e em verdade, e com sinceridade na nossa alma e no nosso coração. Nós precisamos adorar ao Senhor dessa forma. Essa mulher, ela tentou desviar o foco, e Jesus rapidamente aqui fala sobre a adoração, como é que nós devemos adorá-lo. Mas depois eles retornam para esse diálogo que eles estavam tendo. E a mulher então fala assim no verso 25, após Jesus falar sobre a adoração, no verso 25 ele fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Parece que agora essa mulher, ela está desejando alguém que viria, um Cristo que iria mudar todas as coisas, que iria restaurar todas as coisas. Ela que no início do diálogo, ela começou sem entender nada, sem entender por que Jesus estava falando de um certo tipo de água. No verso 25, nós já vemos que essa mulher aqui, ela agora começa a desejar um Messias, alguém que viria. E é nesse momento que ela fala do Messias, que Jesus vira para ela e fala: sou eu que você procura. Sou eu aquele que pode satisfazer o seu coração. Sou eu aquele que pode trazer descanso, aquele que pode trazer abrigo ao seu coração. Esse sou eu. Cristo, meus irmãos, Ele é a água viva que traz refrigera ao nosso coração. E é interessante que aquilo que Cristo Ele nos oferece, Ele de fato é. Cristo, Ele não é nenhum mentiroso que aparece por aí divulgando que Ele é a água da vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é o caminho. E de fato não é. Não, Cristo de fato, aquilo que Ele diz ser, Ele é. E quando Ele disse que para aquela mulher que daria uma satisfação ao seu coração ao beber dessa água, Ele de fato daria, porque Ele é que traz essa verdadeira satisfação ao nosso coração. E nós vemos que a partir desse diálogo, essa mulher ela foi curada, ela foi transformada.
E meus irmãos, diante disso, a gente pode concluir que qualquer que tenha sido o passado de alguém, se for uma prostituta, se é um gay, se é um ladrão, qualquer passado que você tenha tido, Cristo, Ele pode transformar. Cristo, Ele pode restaurar. Cristo, Ele tem todo esse poder. Ele transforma a vida dessa mulher aqui, que na época tinha um caráter reprovável. Cristo transformou o coração dessa mulher. E eu quero chamar a atenção que a partir da transformação dessa mulher, no verso 39 desse capítulo, algo muito interessante. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Creram em quem? Em Jesus, em virtude do testemunho daquela mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher que no texto ao qual nós iniciamos, uma pecadora, caráter lamentável, como já falamos aqui algumas vezes, ela agora é transformada, e ela então leva esse evangelho, essa mensagem ao seu povo, e muitos deram ouvidos à mensagem daquela mulher, creram no que ela anunciou, viram a transformação que houve na sua vida, na sua alma, no seu coração. Meus amados, nós somos chamados por Cristo, nós somos transformados para transformar. Assim como um dia Cristo nos transformou, nos ofereceu a água da vida, Ele requer que nós apontemos ao mundo onde é que eles podem encontrar essa fonte de água viva, que pode preencher o seu coração, que pode mudar a sua história, que pode transformar a sua alma por completo. Cristo, Ele pode fazer isso, e nós precisamos apontar ao mundo onde eles vão encontrar essa verdadeira salvação, essa verdadeira paz que Cristo oferece. Diante disso, eu tenho uns desafios para vocês. Não esperem que as outras pessoas, seja no seu local de trabalho, seja na sua escola, ou no local onde você está, não espere que as pessoas ouçam o Evangelho porque elas vão procurar você. Não. Você, como cristão aqui, deve tomar a iniciativa como essa mulher aqui tomou. Ela foi anunciar aos seus, e nós somos desafiados a anunciar, a pregar o Evangelho. Não tenha vergonha, meu irmão, de pregar o Evangelho. Pregue, anuncie a palavra. Anuncie esse Evangelho que pode trazer e mudar a vida de muitos pecadores. Ainda há muita gente ainda para ser salva. Na parábola do grão de mostarda, diz que aquela planta cresce e muitas aves vêm aninhar-se nos seus ramos. E ali a ideia é que ainda há muita gente para chegar, para encontrar abrigo no Evangelho. Por isso pregue a palavra, anuncie a palavra, porque ainda há muita gente para chegar e para se abrigar debaixo dessa árvore, dessa planta que é maravilhosa, que traz abrigo e paz e descanso ao meu e ao teu coração. E a última lição que eu quero trazer para vocês é que se nós buscarmos a satisfação nas coisas desse mundo, se nós buscarmos a satisfação aqui debaixo do sol, nós nos frustraremos, porque a verdadeira satisfação está naquele que está acima do sol, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. Então todos os dias se lance a Cristo, entregue todos os dias a sua vida a Ele, ore, medite na palavra dEle, busque todos os dias essa água da vida que vai jorrar para todo o sempre. Para concluir, eu comecei falando com vocês sobre Salomão e suas experiências para encontrar satisfação. Ele não encontrou satisfação nas coisas terrenas. Ele até tentou, mas ele jamais iria conseguir. Porque nós só podemos encontrar salvação, satisfação, abrigo para a nossa alma em Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Salvador,
Ele é o nosso Redentor. Por isso convido você nesse instante a baixar sua cabeça, fazermos uma oração. Senhor, quantas vezes nós tentamos encontrar satisfação em tantas outras coisas, mas Deus, é no Senhor, é em Tua Palavra, é no Teu Evangelho que nós encontramos descanso para a nossa alma, que nós encontramos satisfação. Por isso, Deus, nos ajuda a descansar nessa verdade, que a verdadeira satisfação para o nosso coração está em Ti. Deus, que o Senhor nos guie e nos levante para pregar o Teu Evangelho a toda criatura, a toda nação. Senhor, tire de nós todo medo e que o Senhor nos leve, ó Deus, nos encoraje a pregar, a anunciar o Teu Evangelho com ousadia e com intrepidez. Em nome de Cristo que nós oramos, pedindo que o Senhor aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dessa feita, meus irmãos,